Olá, graças e paz, tudo bem? Que bom ter você aqui de novo. Que bom termos a oportunidade de estarmos mais uma vez estudando a palavra de Deus. Se você está passando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Esta é a aula da UBA, Universidade Bíblica de Acari, da Igreja Batista de Acari, classe de novos membros, né? Nas últimas semanas, nos últimos meses, temos estudado a revista Conhecendo a Bíblia, oportunidade abençoada, espiritual de Deus, de estarmos fazendo todo um panorama sobre a palavra de Deus, sobre a Bíblia. Estudamos de Gênesis, vamos caminhando juntos na palavra de Deus, Adão e Eva, Noé, os patriarcas, e temos nas últimas semanas investido tempo nos profetas. Baseado na lição número 7 da revista, você sabe qual era o ensino dos mensageiros de Deus para o seu povo. As últimas duas aulas, a gente começou a falar dos profetas, né? Hoje a gente vai estar dando sequência, encerrando essa série das lições, né? Nós já conversamos aqui sobre Amós, Oséias, Isaías, Miqueias, Sofonias, Naum, Jonas, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Abacuque e Obadias. E hoje a gente vai estar encerrando essa sequência dessas aulas, essa conversa sobre essas aulas, né? Você é abençoado de Deus. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal da igreja, faça isso, se inscreva no canal e aí ativa lá o sininho das notificações, aí você vai ficar atento, vai ficar recebendo as notificações de toda vez que a gente postar vídeo aqui no canal da igreja no YouTube, tá bom? Mas antes da gente começar essa aula, queria convidar você a baixar sua cabeça, a fechar os seus olhos. Vamos orar nesta hora, vamos falar com Deus. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Pai. Obrigado pela oportunidade que temos de mais uma vez estarmos aqui para estudar a Tua Palavra, Senhor. Para conversar e ver o que o Senhor fez na vida do Teu povo através de homens Teus, Pai, separados para a Tua obra, Pai. Que a exemplo do que o Senhor fez na vida desses homens, o Senhor faça nas nossas vidas, nos direcione para andarmos uma vida que Te agrada, que é de acordo com a Tua vontade. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. E você que já está caminhando com a gente aqui, já sabe que a gente tem um texto base, né? Está lá em 2 Reis, capítulo 17, versículo 13. Você pode abrir aí na sua Bíblia, 2 Reis, capítulo 17, versículo 13, né? O texto que a gente tem usado para estarmos conversando, se baseando nessas aulas. Amém? Diz assim a palavra de Deus: o Senhor advertiu Israel e Judá por meio de todos os seus profetas e videntes: desviem-se dos seus maus caminhos, obedeçam as minhas ordenanças, os meus decretos, de acordo com toda a lei que eu ordenei aos seus antepassados que obedecessem, e que lhes entreguei por meio dos meus servos, os profetas. Interessante aqui a orientação de Deus, o aviso de Deus ao seu povo em 2 Reis. Ele fala: olha, eu avisei tanto para Israel, reino do norte, quanto para Judá, reino do sul, usando os meus profetas para advertir o povo a andar na direção dele, andar na minha direção, na direção de Deus, no que Deus espera. Ele usou os homens de Deus naquele tempo para estar direcionando o povo, e assim ele faz na minha vida e na sua vida. Deus tem nos colocado líderes, pastores, pastor Jefferson, pastor da nossa igreja, para estar nos orientando, nos direcionando, nos mostrando o caminho certo dos quais devemos andar. Amém? Hoje, segunda parte, vamos estar estudando os últimos profetas, né? E aí, para a aula de hoje, se você está acompanhando aqui com a gente, se você está anotando, se você está deixando isso registrado, a gente vai começar falando hoje sobre Ageu. Ageu significa festivo, né? Festa, festivo, né? Acredita-se que Ageu nasceu num dos períodos de festa do povo de Israel, em alguma das festas do povo de Israel. Daí, Ageu recebe esse nome de festivo, né? De festa, né? A mensagem do livro de
Ageu está registrado lá em 520 antes de Cristo, né? Estamos falando do Velho Testamento, obviamente. Todas as referências que a gente tem dado nas aulas são antes de Cristo, né? 520 antes de Cristo. Vale a pena lembrar que a gente vai pensar mais nesta aula de hoje, nesta conversa de hoje, sobre profetas posteriores ao exílio babilônico. A gente conversou semana que passasse na outra aula sobre profetas que foram anteriores ao período babilônico, que advertiram o povo para que o povo não andasse na direção de Deus e não viesse aí para o exílio. Vamos pensando na outra aula, na última aula, né, sobre a questão de profetas que foram contemporâneos ao exílio babilônico. Alguns começaram a profetizar antes do período babilônico, mas deram sequência na profecia dentro do período do exílio. E hoje nós vamos estar basicamente profetas que vêm posteriores ao exílio, né? E Ageu é um deles, tanto é que a profecia de Ageu vai ser classificada lá em 520 depois de Cristo, antes de Cristo, melhor dizendo, né? E a mensagem de Ageu gira em torno da construção do templo, mas também ele chama atenção ao povo, né? Ageu ele vai dizer, olha, a casa de você está arrumada, a casa de você está organizada, está bonita, está tudo certo e direitinho, mas o meu povo, a casa do Senhor, o templo, está em ruínas. Ele chama a atenção do povo para que o coração do povo estivesse voltado na direção de Deus. Chama a atenção do povo para que o coração do povo estivesse na direção e voltado para o Senhor, né? Eu falo, olha, antes de qualquer coisa a gente precisa priorizar o Senhor. Antes de qualquer coisa a nossa vida, o nosso coração precisa estar no Senhor. Ageu promete também que Deus há de abençoar o povo, há de guardar, há de sustentar e direcionar o povo, né? E como a gente tem conversado aqui, é interessante que a palavra de Deus é a palavra de Deus porque é Deus falando conosco e ela é atemporal. Os profetas estavam profetizando para aquele povo naquele tempo, mas a palavra de Deus se faz real na minha vida e na sua vida hoje. E aí a gente pode refletir de maneira muito interessante quando o profeta fala para que o nosso coração esteja em Deus, que ele seja prioridade para aquele povo, serve para nós. A nossa vida precisa estar no Senhor. Quando ele chama a atenção ao povo de falar, olha, a casa do Senhor está em ruínas, a casa de vocês fica arrumada, mas a casa do Senhor está em ruínas. Eu preciso pensar em como a gente tem investido o nosso plano, onde está o nosso coração. E hoje nós sabemos que, além da igreja, muito além da igreja, o Espírito Santo do Senhor mora em nós. Nós somos casa de Deus. Será que temos agido de forma a glorificar a Deus? Será que a nossa vida tem agradado ao Senhor? Será que nós somos casa de Deus e na nossa vida, no nosso caminhar, no nosso agir, na nossa maneira de viver, o nome do Senhor é glorificado? É sempre bom estarmos atentos a isso. E ele promete também abençoar o povo, promete a bênção ao povo, as registros do livro de Ageu. Ok? Amém? Caminhando, a gente vai falar de Zacarias. Zacarias significa o Senhor se lembrou. Zacarias ele é contemporâneo de Ageu. Eles profetizam mais ou menos na mesma época. O registro do livro de Zacarias está lá em 480 antes de Cristo. Alguns historiadores vão dizer isso, né? Vão datar o livro de Zacarias nesse sentido. E a mensagem de Zacarias fala sobre o povo estar com o coração em Deus, né? Fala sobre o povo colocar a sua vida em Deus e viver uma vida de compromisso contigo, com Ele. É interessante que você vai perceber que os profetas que a gente vai conversar hoje, em sua grande maioria, eles giram em torno do mesmo tema, de a nossa vida estar pautada em Deus, estar guardada em Deus. Um povo que estava retornando do exílio, um povo que estava recomeçando a sua história, um povo que estava reconstruindo o tempo, reconstruindo as suas identidades. Enquanto povo, era necessário que eles começassem priorizando a Deus. Era necessário que eles começassem colocando o Senhor no lugar dele, colocando o Senhor no lugar de honra, que é o lugar que Deus o merece, que é o digno de prioridade nas nossas vidas. Amém? E
Zacarias também vai falar sobre a vinda do Messias, vai anunciar a vinda do Salvador, né? Ele vai falar sobre a vinda de Jesus Cristo, vinda do Messias à terra, o Deus Emanuel, o Deus conosco, né? Para cuidar, salvar e sustentar o seu povo em todo o tempo. Amém? Deus, ele levanta profetas em todo o tempo, tem levantado em todo o tempo, né? Levantado no passado para conduzir e direcionar o seu povo, para que eles sejam os portadores, aqueles que escreveram, dirigidos e conduzidos, inspirados por Deus, a palavra de Deus, para que hoje nós possamos nos alimentar e sermos conduzidos por homens, mulheres de Deus neste tempo para levar, para andar uma vida santa que agrade ao Senhor e a maneira dele, e sejamos parecidos com ele, né? Com a maneira que Jesus espera de nós. Amém? Vamos dar sequência, vamos continuar conversando. O próximo profeta que a gente vai estar conversando agora é Malaquias. Malaquias significa mensageiro do Senhor, né? Aquele que leva a mensagem do Senhor. E aí é interessante que profeta, né? Profeta é aquele que é responsável por levar a mensagem, né? Que leva a mensagem. A mensagem não é do profeta. O profeta não é o dono da mensagem. Ele é um mensageiro, ele está levando a mensagem. Ele é esse carteiro de Deus que leva as cartas de Deus para que as pessoas recebam, né? Para que as pessoas sejam ministradas e recebam a palavra do Senhor. Malaquias é o último livro do Velho Testamento. Ele está datado lá entre os historiadores entre 435 a.C. e ele prega também estimulando o povo a ter uma vida santa, ter uma vida que agrade a Deus. Malaquias 3, né? Ele vai falar dos dízimos, das ofertas, que como roubamos a Deus nos dízimos e nas ofertas. Ele vai chamar a atenção do povo a termos uma vida que condiz, que seja condizente, que seja de acordo com a palavra de Deus, que busque agradar ao Senhor, né? Na nossa maneira de viver, né? Amém? E o último profeta que a gente vai estar conversando hoje nessa sequência de aulas que a gente teve é Joel. Joel significa o Senhor é Deus. Coisa linda, nome forte de Joel. O Senhor é Deus, né? Não se tem muito consenso com relação à data de Joel, né? Não se tem muito quando ele foi escrito, né? Nós estamos respeitando a lição, a revista, né? O autor das lições, né? Da revista Conhecendo a Bíblia, porque ele bota Joel como esse profeta desse período posterior ao exílio, né? Mas não se tem muito consenso. Mas na organização das aulas, das nossas conversas, a gente está se baseando na revista, então a gente pegou e estamos colocando Joel neste ponto, né? Da nossa lição, das nossas lições, né? Mas não existe muito consenso, por isso eu não vou nem conseguir dar para vocês uma data exata de quando foi escrito o livro de Joel, melhor dizendo, perdão. Mas, basicamente, o livro narra uma grande destruição, fala de algo que iria se abater sobre o povo, uma grande destruição, mas ele também fala sobre o dia do Senhor, também fala sobre o dia da vitória do Senhor, o dia que o Senhor iria abençoar, o dia que o Senhor iria nos guardar, o dia que o Senhor iria nos sustentar, né? Uma palavra de esperança. E nós, cristãos, precisamos ter esperança, precisamos manter os nossos olhos em Deus, né? O Senhor Jesus vai falar isso, né? Ele vai falar, olha, nesse mundo aqui, neste mundo em que estamos vivendo, nós vamos ter aflições. Neste mundo nós vamos ter problemas. Neste mundo nós vamos ter dificuldades. Mas não se enturbe o vosso coração. Não fique pesado, não desanime. Porque eu venci o mundo. Nós vamos ter problemas, todos nós temos, todos nós passamos por dificuldades, por situações ruins, situações complicadas, mas nós podemos ter a certeza que Deus cuida de nós e Deus nos sustenta e Ele há de se levantar em nosso favor e há de nos abençoar. Nós vamos continuar firmes na direção de Deus, crendo no cuidado dEle e na bênção dEle em todo o tempo. Amém? Chegamos assim ao final
dessa aula e dessa série das 3 últimas aulas. Que bom ter você aqui, muito bom poder dividir esse espaço com você, a gente poder conversar e aprender juntos sobre a palavra de Deus. Se você não assistiu às outras aulas, está aqui no canal do YouTube da igreja, você pode estar assistindo, acompanhando, montando esse quebra-cabeça das aulas e aprendendo mais e aprendendo juntos sobre a palavra de Deus. Qualquer dúvida, você pode estar deixando no comentário da igreja, você pode estar mandando pelo Ibafone, e a gente vai estar trocando e aprendendo juntos acerca da palavra de Deus, tá bom? Que Deus te abençoe muitíssimo. Vamos orar? Vamos encerrar esta aula falando com o Senhor? Amém? Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Pai. Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos sustentado, nos guardado, Pai, e nós podemos confiar na Tua boa mão, Pai. O Senhor prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos, e nós cremos nisso, Pai. Nós podemos descansar nesta promessa, Pai. Pedimos que o Senhor nos abençoe, Pai, abençoe a cada um de nós, nos direciona, nos conduz em todo o tempo, Pai. Possamos sentir a Sua voz, possamos em tudo buscar Te agradar, Pai. Fala conosco, é a nossa oração. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe muitíssimo. Te encontro aqui na nossa próxima aula, tá? Fique em paz. Deus te abençoe.